Bom dia, minha gente, tudo bem? Eu sou o Bispo Virgílio, da Igreja Anglicana Unida, reitor da Comunidade da Reconciliação em Ribeirão Preto, e é um prazer estar aqui com você mais uma vez para nós meditarmos nesta manhã. Eu gostaria de meditar hoje sobre o Salmo 44, que é um dos salmos do nosso lecionário hoje, e fixar minha atenção sobre o versículo 1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Você tem falado da graça de Deus para os seus filhos? Você tem transmitido a fé cristã de geração em geração? Infelizmente, o que nós temos visto é que muitos pais acabam hoje por terceirizar a educação dos seus filhos. E terceirizam a educação dos seus filhos, entregando essa educação para os avós, para um tio, uma tia, uma babá, ou mesmo para a igreja. E esse é um erro muito grave, porque quem deve educar os filhos são os pais. Eu sei, eu entendo, nós temos uma situação hoje no mundo em que é necessário que o pai trabalhe, a mãe trabalhe, os dois tenham ganho, os dois tenham salário para poderem ter uma vida digna, eu sei disso. Mas nós não podemos dizer que cuidado é o mesmo que educação. Cuidar de uma criança, uma babá pode fazer, o pai e a mãe pode fazer, mas a educação da criança não. E o que nós temos visto? Muitas vezes a criança com o celular na mão, tendo o celular como sua babá. Antigamente, né, algumas gerações anteriores aí, a televisão é que era a babá eletrônica. Hoje a babá eletrônica é o celular. Você tem falado da sua fé para o seu filho? Você tem mostrado o que Deus fez na sua vida, ou faz na sua vida, e tem declarado isso às gerações futuras? É muito importante que nós pensemos nisso, porque a educação religiosa dos filhos não é responsabilidade da igreja. A responsabilidade é dos pais. Quando nós lemos lá em Deuteronômio 6, por exemplo, quando Deus coloca lá, né, a profissão de fé de Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E diz que o judeu deve dizer isso para os seus filhos, de manhã ao levantar, ao meio-dia, à tarde, ao deitar, constantemente, frequentemente. E o papel desta frequência é dos pais. Também nós temos em Provérbios uma frase conhecida que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu não estou dizendo aqui que uma criança na igreja seja necessariamente uma criança que esteja aprendendo a palavra de Deus. O seu filho vai ser um bom cristão se você for um bom cristão. O seu filho vai ler a Bíblia se ele ver você lendo a Bíblia. O seu filho vai orar se ele ver você orar. Quando eu estou falando aqui em educação, eu estou falando fundamentalmente de testemunho, de exemplo. Que exemplos temos dado para os nossos filhos? Os nossos filhos têm visto em nós alguém iracundo, alguém que só vive dando más respostas, alguém que vive sendo negligente com seus compromissos, alguém que fica procrastinando, deixando sempre para depois. O que os nossos filhos têm visto em nós? E exatamente o que eles virem em nós é que eles vão reproduzir. É muito importante que pais e mães pensem nisso. Os nossos filhos reproduzem os nossos comportamentos. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Então é muito importante que você pense nisso, que os seus filhos estão de olho em você, os seus filhos estão de olho na sua vida, os seus filhos estão de olho no seu modo de proceder. E por isso é tão importante, tão significativo, que você pense: eu preciso dar um bom testemunho para o meu filho. E quando eu falo isso, as coisas ruins também que nós fazemos, eles copiam. Então, a criança é muito esperta. As crianças de hoje, principalmente, são muito espertas. Então, é muito importante que pais e mães cristãos estejam dispostos,
estejam disponíveis a verdadeiramente educar seus filhos pelo exemplo. Não estou falando aqui simplesmente de dar comida, não estou falando aqui simplesmente de comprar alguma coisa ou outra, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas a educação verdadeira, através do exemplo, a educação verdadeira, através do ensino das Escrituras, quem dá não é o pai espiritual, o pastor, o padre, o bispo, o reverendo, não. A professora da escola dominical, a professora da catequese, não. Quem dá a formação verdadeira para os filhos são os pais. Depois a criança cresce e fala, meu filho não vai à igreja. Você frequenta a igreja regularmente? A igreja é para você um prazer ou a igreja é para você um fardo? Se você reproduz falas, por exemplo, onde você fica o tempo inteiro, vai à igreja, volta, fica falando mal dos irmãos, fica falando mal do padre, fica falando mal do pastor, como é que você quer que seu filho ame a igreja se você vive falando mal dela? Pense nisso. Oremos. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, e rogamos que nos dê sempre, Deus, da Tua palavra para sustentar as nossas vidas. Abençoa-nos e que o nosso testemunho para os nossos filhos possa ser um testemunho de fé e de verdade. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e abençoe a vida da sua família. Um beijo do Bispo e até amanhã.